Olá, caros amigos. Bem-vindos ao Auditor News. Hoje vamos mergulhar no debate sobre a PEC 6x1, que propõe mudanças profundas para trabalhadores e empresas. Essa proposta pretende reduzir a jornada de trabalho para 4 dias semanais e 36 horas, mantendo o salário. Mas será que é realmente sustentável? E o que dizer sobre a carga de impostos que pesa sobre empregados e empregadores? Vamos entender todos os pontos. A PEC 6x1 traz a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com uma redução da carga horária semanal para 4 dias e 36 horas. A proposta visa manter os salários, eliminando a tradicional escala 6x1. Essa é uma mudança significativa e, se bem-sucedida, poderia inspirar novos padrões trabalhistas. No entanto, essa medida não é apenas sobre o tempo que passamos no trabalho. Ela tem implicações econômicas, fiscais e até sociais. Pesquisas e experiências em países como Islândia e Suécia mostram que a redução da jornada pode, sim, aumentar a produtividade e a satisfação dos funcionários. Para o trabalhador, ter mais tempo livre significa mais tempo com a família, menos estresse e potencialmente melhor saúde mental. Além disso, o modelo pode motivar equipes e reduzir a rotatividade de funcionários, ajudando as empresas a manterem uma base de trabalho mais estável e motivada. Para que essa redução funcione, é fundamental que ela seja sustentável. Uma carga horária menor deve ser compensada por produtividade, mas os altos impostos sobre a folha salarial representam um grande obstáculo. Hoje, empresas e empregados contribuem com mais de 40% do custo do salário em tributos, o que, para muitos empregadores, torna inviável absorver os custos de uma jornada reduzida sem ajustes tributários. É aqui que o problema se torna claro. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos e caros do mundo. A CLT impõe uma série de encargos trabalhistas que acabam inflacionando os custos e diminuindo o poder de compra do trabalhador. Em média, o empregador paga até 70% a mais sobre o valor do salário direto do funcionário, enquanto o empregado perde parte significativa de seu rendimento bruto em contribuições. Para muitos, esses encargos fazem com que a vida inteira do trabalhador e do empregador gire em torno de financiar um sistema falido. Ambos acabam investindo suas vidas para manter o Estado, que há décadas enfrenta crises de gestão e corrupção. Uma crítica comum à PEC 6x1 é a manutenção de tributos sobre benefícios como o seguro-desemprego e a multa rescisória de 40%. Muitos defendem que, se a jornada de trabalho será reduzida, é essencial rever esses tributos e obrigações. A multa, em especial, representa um peso alto, pois é descontada da conta do trabalhador, afetando diretamente seu apoio financeiro em situações de demissão. Enquanto alguns parlamentares veem a PEC 6x1 como uma distração dos problemas reais do país, outros enxergam uma oportunidade de modernizar as leis trabalhistas. Mas para que essa reforma seja viável, é preciso revisar o sistema tributário sobre a folha de pagamento. Sem isso, qualquer tentativa de mudança na jornada será superficial, mantendo o trabalhador e o empregador presos a uma estrutura sufocante. Para muitos especialistas, a reforma tributária é urgente para aliviar o peso sobre a folha salarial. Isso significa rever taxas e contribuições, de modo que os empregadores possam ter condições de arcar com uma jornada reduzida sem aumentar os custos finais. Do contrário, a PEC 6x1 será uma promessa vazia e a situação do trabalhador pouco mudará. Em resumo, a PEC 6x1 tem um potencial positivo para todos, mas precisa ser acompanhada de mudanças nos impostos trabalhistas. Aprovar a redução de jornada sem rever os tributos é, na prática, um exercício incompleto que poderá frustrar as expectativas de empregados e empregadores. A pergunta que fica é: será que nossos líderes estão dispostos a fazer as mudanças estruturais necessárias, ou a PEC 6x1 será apenas uma cortina de fumaça? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no Auditor News para mais análises diretas e realistas sobre os temas que afetam a sua vida. Em uma recente sessão no Senado, o senador Cleitinho compartilhou sua perspectiva sobre a PEC 6x1.
abordando pontos que tocam diretamente a vida dos trabalhadores e a economia do país. Vamos ouvir sua fala e entender mais sobre o que ele pensa sobre essa proposta e suas possíveis consequências. Eu vim aqui hoje porque eu não vou deixar nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6x1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque eu não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tira essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui e que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço. Sempre amei trabalhar. Sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que valorizar sim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo. O país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui: fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá está errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consiga também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6x1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Você quer uma parte, Jorge? Fica à vontade, meu irmão. Cleitinho, você como sempre gentil, te agradeço. E nós, você, como eu, como o senador Plínio Valério, somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Rui Barbosa, o patrono dessa casa, costumava dizer: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Hoje, dentro da legislação, nada impede que o empregador e o empregado, o empresário, o funcionário, façam um acordo. Olha, patrão, eu preciso trabalhar só 4 dias, porque eu tenho isso, eu estudo, eu tenho filho. Nada impede na atual legislação que haja acordos. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para o funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade do funcionário, do colaborador, do empregado, do empregador, do empresário, do comerciante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto parlamento, um país que hoje precisa trabalhar mais, um país hoje que tem uma das menores taxas de proatividade, de produtividade dos seus funcionários, obrigar, através de força de lei, de uma proposta de emenda constitucional, obrigar o funcionário a trabalhar, obrigar, que uma vez aprovado, o cara só vai poder trabalhar 4 dias. Eu sou a favor da liberdade e eu tenho certeza, Cleitinho, que você também. Aquele funcionário, aquele patrão que fala: olha, eu só posso trabalhar 4 dias, ou 3 dias, ou 2 dias, só vou trabalhar um dia, domingo para o senhor. Ele já tem essa liberdade e o parlamento tem tantas reformas que o Brasil precisa, Cleitinho, que eu acho que é muito mais importante nós estarmos discutindo privatizações, modernizações, desburocratizações,
deixar o Estado brasileiro mais leve e não, mais uma vez, interferir na livre negociação de funcionários e empregadores. Então, uma vez eu perguntei para o presidente Bolsonaro assim: presidente, às vezes a matéria a gente não conhece, às vezes a gente chegou atrasado, às vezes o avião atrasou, chegamos dentro do plenário e não sabemos como votar sim ou não. Aí ele: eu vou te dar uma dica de ouro, Seif. Se for o PT, o PSOL que propuseram, vota não que você vai acertar. E eu te falo isso, vício de origem. Tudo que esses caras propõem, você vê a base da defesa deles. É invasão de propriedade, ao invés da criança aprender matemática, biologia, português, é ensinar ideologia de gênero, é dizer para minha filha de 12 anos, para o teu filho, para minha filha, para o neto, dizer: ó, você não é menino, nem menina, é menine. É discutir coisas inúteis que destroem a sociedade e todos os valores que você, como eu, acreditam. Então, no livro sagrado que nós acreditamos, e acima de tudo, Cleitinho, nosso Estado brasileiro, ele tem que se libertar cada dia mais das leis, da força do Estado, do poder do Estado. Então, o que eu te peço? Que isso seja uma livre negociação entre o empregado e o empregador. E a atual legislação não impede que essa negociação de 6, ou de 4, ou de 3, ou de 12, ou de 1, seja uma liberdade dos dois lados. Não há impedimentos para o funcionário e o empregador chegarem a um número de dias. Então, para que o Estado brasileiro vai dizer assim: ó, Cleitinho, você não pode mais trabalhar 6 por 1. Você tem que trabalhar 4 por 3, porque o Estado brasileiro manda na sua vida e determina os dias que você quer trabalhar. Por isso, com todo o respeito que eu tenho, você é um amigo, você é um irmão querido, mas eu quero que você reflita sobre propostas de um partido que só prejudica o Brasil. Só prejudica. Se a esquerda já faz tantas coisas erradas contra o nosso país, o PSOL é o pior deles. É a extrema esquerda que é contra a família, contra a propriedade privada, contra a polícia militar, a favor de ideologia de gênero, de linguagem de gênero. Em São Paulo, cantaram o hino nacional, Cleitinho, cantando Desfiles deste Soleil Gentil. Um absurdo. Inclusive previsto do Código Penal, na nossa Constituição, previsto a punição. Então esses caras, tudo que vem desses caras tem vício de origem e é para destruir o Brasil e controlar cada dia mais a população brasileira. Obrigado pelo apoio, você é um cara querido e gentil. Tamo junto. Obrigado. É importante a gente entender que na teoria que você falou é lindo, mas na prática não funciona. A gente se lidar aqui com seres humanos que são egoístas e covardes. Acaba que, se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. Então precisa sim do Estado, né? Um Estado menor, mas um Estado que possa regulamentar para que não tenha escravidão, para que não tenha pessoas que levem vantagem em cima das outras. Sou a favor sim, e questão de PT, de PSOL, de qualquer outro partido. Eu já cansei de falar isso para você, eu quero que esses partidos se explodam, senador. Quero mesmo que esses partidos se explodam. Eu não estou aqui por questão de partido, pela a deputada que fez o projeto, estou aqui por uma questão de dignidade humana. Na minha humilde opinião, eu respeito aqui a opinião de cada um aqui, eu vou defender o trabalhador sim. Vou defender o empresário como eu sempre defendi aqui. Pode pegar todas as minhas propostas, que a maioria das minhas propostas que tem aqui é para poder reduzir imposto para o empresário. O que a gente tem que fazer aqui é essa discussão. Eu tenho muita humildade de ter chegado aqui agora, aqui no Senado, e estar cada dia aprendendo com cada um de vocês aqui. Eu não tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento sobre a questão ideológica que a direita me mostrou, sobre essa questão de combater o aborto, combater essa questão das drogas, poder defender a nossa liberdade. Mas uma coisa que eu sempre fiz como vereador, como deputado e como ser humano, foi defender o povo, defender o trabalhador. E que eu puder fazer aqui para defender esse trabalhador aqui, eu vou defender. A hipocrisia, a gente fica falando, não, é desumana a escala de 6 por 1, mas não fazer nada. Vamos tentar achar aqui a direita fazer isso, não deixar a esquerda fazer, vamos a direita fazer isso aqui. A direita tem a obrigação de fazer isso sim, poder ajudar o trabalhador e poder ajudar o empresário, tem como fazer. Se teve como fazer a reforma da Previdência, reforma trabalhista, qual que é o problema de fazer algo que realmente beneficia a população brasileira? E eu estou aqui para defender esse povo. Se nós somos eleitos, é para defender esse povo. É para quem precisa, é para quem tem necessidade. Senão não precisava de política nem de Estado, não. Porque por isso que acontecia escravidão. A gente precisa tomar alguma atitude nessa situação.
É o trabalhador. Só quem já passou por isso, eu passei, eu sei. Eu sei o que é uma escala 6x1. Eu sei o que é. Muitas das vezes eu parava 4 horas da tarde no sábado. Ia pra minha casa, tomava banho, deitava e dormia. Ia descansar o domingo. O meu pai, eu nunca tive meu pai perto de mim. Eu nunca tive a oportunidade de ter meu pai vendo eu jogar bola. Eu nunca tive a oportunidade de ver meu pai poder me ensinar a estudar. Eu nunca vi meu pai quando eu fazia show de banda, de pagode lá. Ele poder ir no meu show. A gente chegava nos lugares, às vezes sábado à noite ou domingo à noite. Ele ficava meia hora e ia dormir. Não, eu tenho que acordar de segunda-feira para trabalhar. Eu tenho empatia pelo próximo. Eu tô preocupado é com quem. Realmente, e outra coisa, gente. Vamos falar a verdade. Que moral que a classe política tem para falar alguma coisa do trabalhador? Falar que trabalha menos ou trabalha mais? Que fique claro aqui que eu nunca vou generalizar. Tem muitos políticos aqui, tantos deputados federais, senadores, que trabalham. Mas tem muita gente também que não trabalha nada. Que não faz jus ao trabalho, ao salário que ganha. Salário do trabalhador, 1.412. O nosso aqui é 40 mil. Com um monte de benefício. Com direito a auxílio moradia, auxílio paletó, direito à verba de indenização de comida, direito à questão de plano de saúde vitalício, carro oficial, verba de gabinete. E o trabalhador tem direito a isso? E muitas das vezes ainda rouba do trabalhador. E eu estou errado. E não caia nessa ladainha de falar que o país está quebrado. Eu nunca acreditei que o país está quebrado. O país nunca teve quebrado. Já fala, antes de eu entender por gente, desde quando eu entendo por gente, esse país sempre foi roubado. Até hoje é roubado. Se esse país até hoje não foi quebrado, não vai ser uma escala diminuir ela de 5 para 2 que vai acabar com esse país, não, gente. E que fique claro que vão fazer isso em conjunto. Vamos trabalhar para poder valorizar tanto o empresário e tanto o trabalhador. Isso é equilíbrio, a balança tem que estar igual. Nem o empresário ele é malvadão e muito menos o trabalhador ele é escravo. Que cabe aqui a gente achar, até porque Deus ensinou isso para nós. Um governo justo, o povo se alegra. O que a gente tem que ser que é justo. O que eu estou sendo aqui é justo. Eu não quero saber se vem de PT, de PSOL, de qualquer outro partido, não. Eu quero saber é de dignidade humana. E a gente precisa dar dignidade para o povo. É para isso que eu vim aqui. É para isso que eu vim defender aqui. A população brasileira. Quem paga meu salário e quem me colocou aqui. Eu vou continuar honrando vocês. E espero que comece um movimento dentro do Brasil aqui agora, porque eu já falei. Tudo que era para fazer, para falar que o país ia melhorar, no lombo do povo foi feito. Falou de reforma da Previdência, ok. Reforma trabalhista, agora reforma tributária. E agora que é para beneficiar o povo? E agora que é para ajudar o povo brasileiro? É a hora da gente fazer isso, tanto para o empreendedor, tanto para o empresário e tanto para o trabalhador. Agora, quem critica essa escala de 6x1 é porque nunca trabalhou por 6x1. Eu sei muito bem o que é 6x1. Eu escuto isso de todo mundo. Quem é eleitor de direita, quem é eleitor de esquerda, quem é eleitor do Bolsonaro, quem é eleitor do Lula, quem não é eleitor de nada, que não aguenta mais essa questão de 6x1. E não aguenta mesmo, não. Outra coisa que está acontecendo, vou finalizar, presidente. Outra coisa que está acontecendo. Eu escuto de muito empresário que tem supermercado, empresário que tem. Então, um amigo meu que tem o Samuel, lá em Divinópolis, falou, tio, não estou conseguindo funcionário. O funcionário não quer trabalhar nessas escalas, não. Que fica de segunda a segunda, de segunda a sábado, de segunda a domingo. A verdade é essa. Não tem motivação. Um salário de 1.412, como é que trabalha? Como é que tem motivação para trabalhar? É o que está acontecendo também, que não está tendo mão de obra mais. Se não motivar, incentivar uma maneira de poder incentivar esse pessoal a poder trabalhar, não vai ter mão de obra mais. A gente precisa olhar isso. Isso é uma realidade que está acontecendo no país hoje. Ninguém aguenta trabalhar em supermercado, não. Pega um serviço, vai até 10 horas da noite. Tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo. Cadê a dignidade humana? A gente vem aqui também para poder usufruir da vida. Ou é só os políticos que podem usufruir? O povo não pode usufruir, não? Então que fique claro aqui, respeita a opinião de cada um. Isso aqui é democracia. Que fique claro isso. Vamos respeitar a opinião de cada um. Mas espero que respeite a minha também. Muito obrigado, senhor presidente.